Olá, estudantes do Técnico do Meio Ambiente. Hoje vamos para a nossa aula de número 6, conhecendo algumas estratégias de educação ambiental. Durante a aula, nós vamos mostrar algumas dessas estratégias. O estudo dos ecossistemas naturais, as trilhas, a educação ambiental em áreas urbanas e a educação ambiental em áreas rurais. Vamos começar com o estudo dos ecossistemas naturais. Geralmente é uma excursão a um parque urbano, sítio ou reserva nos arredores da cidade. Visa a exploração e sensação do ambiente através dos sentidos, a audição, a visão e o olfato. É interessante que a gente leve um roteiro para esse estudo. Um roteiro básico que eu trago aqui, tem na apostila, é esse. Procure observar como é a vegetação do local. Repare a altura das árvores. São árvores grandes, médias, pequenas. Em sua concentração, são poucas árvores por área, muitas. Observe também o aspecto geral da vegetação. Delimite com barbante e estacas uma área de aproximadamente 4 metros quadrados e observe dentro desse espaço respondendo: quantas espécies de plantas há dentro da área? Diferencie pelo tipo de folha, flores e caule que possui. É uma maneira fácil de fazer a diferenciação das plantas. Diferenciar por essas características. Quantas espécies de animais você encontrou no quadrado? Procure vestígios deles, excrementos, tocas, pegadas, troncos ruídos. Observe bem as características das plantas: folha, caule, raiz, flores, frutos. Escolha uma planta. Meça o comprimento da parte aérea, anote. Meça o comprimento da raiz, anote. Colete um pouco de solo e coloque em um vidro. Como esse solo é? Sua textura, sua cor, umidade, quantidade de humus, que é a parte orgânica do solo. Leve também um hidrômetro e um termômetro para medir a umidade e a temperatura daquele ambiente. Anote. Depois de tudo feito, procure desenhar o ecossistema natural estudado. Vamos falar um pouco das trilhas agora. As trilhas devem ser feitas em pequenos grupos, com no máximo 12 pessoas, porque com grupos pequenos a percepção do meio ambiente melhora. Procure manter o silêncio para não espantar os animais. Procure interferir minimamente no ambiente. É interessante ter um monitor à frente do grupo e um responsável no final da fila. Preste muita atenção aos sons, cheiros e à movimentação do ar. Faça questionamentos estimulando o raciocínio das pessoas. Por quê, como ou para quê? Agora, educação ambiental em áreas urbanas. Vamos começar com a fauna urbana. Peça aos alunos para fazer uma lista de animais que são encontrados nas cidades, desde os menores aos maiores. E peça aos alunos que escolham um desses animais e façam uma redação. Como é o animal, o que ele come, onde ele vive, quanto tempo ele vive. E peça a eles que façam um desenho sobre esse animal. Faça também comparações entre os diversos animais existentes na cidade. Qual vive mais tempo? Qual deles está há mais tempo no planeta? Isso melhora a percepção dos alunos quanto ao ambiente. A energia elétrica é outra estratégia para trabalhar com os alunos. Peça aos alunos que todos tragam a sua conta de luz e anote o consumo de cada conta. Depois disso, faça uma média de todas as contas. Peça aos alunos que voltem para casa e façam uma lista de atitudes economizadoras. Ao final do período de um mês,
Anote novamente o quanto foi economizado ou se não foi economizado e procure fazer uma discussão sobre o assunto. Uma outra estratégia bem bacana é em relação à água que bebemos. Procure no mapa de onde é que vem a água da cidade, de onde essa água vem. Será que a área de captação é protegida contra a poluição? Se a água é retirada do rio, será que às margens do rio existe a mata ciliar? Peça aos alunos que em casa deixe a torneira pingando por 1 hora. Depois pegue um recipiente graduado e meça qual foi o desperdício. Multiplique por 24 horas e faça os cálculos extrapolando para 1 mês, até 1 ano. Isso ajuda na conscientização sobre o desperdício de água. Educação ambiental em áreas rurais. Essa estratégia é muito interessante, pois os alunos já estão inseridos no meio rural e já têm alguma experiência com as questões. Jogos. Defina o jogo. É dominó, quebra-cabeça, jogo da memória. Procure um assunto, ou animais em extinção, o problema da água no ambiente rural, degradação dos solos. Recolha materiais como papelão e cartolina para confeccionar o jogo. Desenhe ou recortem o assunto e colem no material escolhido para montar o jogo. Estudando as aves. Outra estratégia interessante na educação ambiental em áreas rurais. Escolha as aves, divida os grupos e peça para que cada grupo fique responsável por uma árvore. Peça aos estudantes que meçam o diâmetro e a altura estimada da árvore. Faça um desenho com as características. Quais são os visitantes daquela árvore? Insetos, aves. O nome popular e o nome científico. Ela é utilizada pelo homem? Faça uma tabela e também uma discussão sobre os resultados. É interessante também que se observe aquela árvore durante o ano, anotando também as modificações que ocorrem nela ao longo do período. Brincando de repórter. Uma outra estratégia interessante dentro da educação ambiental em áreas rurais, ela oferece subsídios para a discussão, pois valoriza o conhecimento da realidade local, valorizando o conhecimento popular. Peço para os alunos saírem com a lista de perguntas já pré-definidas e outras que eles também poderão elaborar e entrevistem 1 ou 2 das pessoas com mais idades da comunidade. Perguntas tais como eram os rios da região antigamente? Quais os principais peixes que existiam? Pescava-se mais do que hoje? Quais os animais existiam nas matas? Hoje tem mais ou menos animais. Por quê? O que se plantava há 10 anos? A terra hoje é tão boa e fértil como antigamente? Então são perguntas que vão instigar os estudantes para as questões ambientais. As trilhas, elas também são utilizadas na educação ambiental em áreas rurais, mas nós já abordamos elas anteriormente. Então, tudo que a gente falou no início da apresentação é utilizado também, né, nas trilhas na educação ambiental em áreas rurais. Concluindo, essas atividades, como também outras, ajudam na compreensão relativa a questões ambientais, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Recomenda-se que elas tenham continuidade e que os educadores devem sempre procurar retornar ao local. Resumo da aula. O objetivo da nossa aula foi conhecer algumas estratégias de educação ambiental. Incluímos os temas estudo dos ecossistemas naturais, trilhas, educação ambiental em áreas urbanas e educação ambiental em áreas rurais. Estudantes, chegamos ao final do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos apresentados, tanto nas aulas
gravadas, quanto na aula presencial, as atividades na plataforma. Lembrando que trabalhar com educação ambiental não é fácil, exige persistência dos educadores, e nos vemos em breve em uma outra disciplina.